Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de abril de 2014. É um sábado, o verbete é de número 2990. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 14 máximos. O título é Doador de Órgãos. Ele foi todo elaborado na especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Marilza Andrade. A definologia, então. O doador de órgãos é a consim homem ou mulher disposta a doar ou abrir mão de órgãos, células e tecidos do próprio corpo, seja ainda no vigor da existência intrafísica ou, posteriormente, no estado de morte encefálica, para transplante ou enxerto em outrem, com o propósito de prolongamento e melhoria da qualidade de vida do receptor. Em pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene altruístico, os benigno-pensenes, a benigno-pensenidade. Na fatologia, a doação de órgãos intervivos, a doação de órgãos pós-mortem, amenizando o luto do ente querido, a aceitação da ideia de ser transplantado, o fato de o órgão não ter gênero, a importância da interação entre a família do assistido e do assistente, a mutualidade interassistencial, o ato de saber dar e saber receber, a teática da solidariedade, as autogratificações interassistenciais, a inteligência evolutiva expressa na atitude doadora, o abertismo consciencial de aceitar a oferta do órgão ou tecido de alguém desconhecido. O 27 de setembro, sendo o Dia Nacional do Doador de Órgãos, o fato de nem sempre o primeiro da fila de transplante ser o próximo a receber o órgão. A doação de órgãos como possibilidade de reajuste grupo kármico. A gente chama a atenção que a fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e muita informação que a gente não leu aqui, que vale a pena ser lida. Em parafatologia, o acesso do futuro doador de múltiplos órgãos através de projeção lúcida assistencial, a possível implicabilidade do processo energético na doação de órgãos, os trabalhos energéticos potencializando o órgão a ser doado, a hipótese da implantação do para-órgão de apoio no doador pelos amparadores, o medo de sentir falta do órgão doado na condição de consciex, o doador de múltiplos órgãos recepcionado no densomatório pelo comitê de para-recepção. A gente chama atenção que na argumentologia nós temos várias enumerações aqui, a gente vai citar algumas, mas está bem assim importante, bem intensa e densa, né, de informação. Então, doador, nesse parágrafo, a verbetógrafa coloca, sob a ótica da intrafisicologia, 2 tipos de doadores e respectivos órgãos doáveis. Depois ela faz um parágrafo sobre morte encefálica, para que ninguém tenha medo ou dúvida, né, a respeito da doação. E em seguida vem um parágrafo requisitos, e sob a ótica da criteriologia, ela coloca 5 requisitos a serem observados no paciente com morte encefálica, considerado potencial doador. Depois tem outro parágrafo, procedimentos, onde ela coloca 2 procedimentos, né, a serem feitos. Também, de novo, aqui são critérios aplicáveis aos pacientes com morte cerebral. Depois, um outro parágrafo, tipologia, que de acordo com a prática médica, ela apresenta 3 modalidades de transplantes quanto à origem e destino dos órgãos retirados e, além disso, uma tabela. E sob a ótica da legislogia, ela faz uma relação de 7 órgãos e tecidos passíveis de serem doados, segundo a Associação Brasileira de Transplante e Órgão,
seguidos do tempo máximo para a retirada em relação à parada cardíaca e o tempo máximo de preservação extracorpórea. Na remissiologia, nós chamamos a atenção, destacamos os seguintes verbetes: amor doador, assistência inegóica, assistência sem retorno, banco de órgãos e senso de gratidão. A frase enfática: a condição de consim doadora de órgãos pode promover a quitação de dívida kármica. Na condição de receptora, a consim prolonga e melhora a qualidade de vida em possível morex. Questionologia: você reconhece a importância interassistencial da doação de órgãos? Efetivou o registro de doador de órgãos, doador ou doadora de órgãos, expressando aos familiares essa intenção? Na bibliografia específica, ela contribui com 2 fontes de referência e na webgrafia específica com 3 fontes de referência. Antes de passarmos aqui para a leitura da mega-análise, eu queria apresentar a Marilza Andrade, né? Ela é autodidata, brasileira, natural de Cachoeira do Itapemirim, município de São Felipe do Marapé, Espírito Santo, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1986, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 1988. Ela aqui não está falando, mas a gente pode antecipar que ela é estudiosa do assunto também. Eu vou ler aqui a mega-análise, depois a gente passa para você. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Então, ele pegou os 20 termos aqui que sintetizam a ideia central aí do verbete, né? A essência do verbete. Biofilia, bioética, gratidão, recepção, transplantação. Altruísmo, exemplarismo, autossacrifício, benevolência, benignidade. Generosidade, solidariedade, magnanimidade, compatibilidade e grupo karmalidade. Autodiscernimentologia, interassistenciologia, holomaturologia, intrafisicologia e somatologia. Marilza, ainda antes um pouquinho de passar para você, eu queria fazer essa divulgação da promoção da compra antecipada do léxico de ortopensatas, que é a Mega Gescom do professor Valdo. Tá? Então, a gente está fazendo uma promoção com 20% de desconto numa compra antecipada. São 2 volumes. Os 2 volumes que têm o custo de 340, ele passa a custar 272. E, além disso, obviamente, a gente contribui aí com essa publicação séria, né, para ele, que é a Mega Gescom dele, mas para nós, muito mais, né, que a gente aprende muito com ele. Os contatos é com a Editares, que pode ser pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407. Ou então com a Epígrafe, que pode ser pelo telefone 45 código de área 3525-0867. E a gente também tem que alertar que a Epígrafe Livraria também tem um Shopcons, e o endereço é www.shopcons.com.br. E o frete é pago pelo comprador, nesse caso aqui do Shopcons, tá certo? Mas eu sempre faço a seguinte sugestão: compra ou no Shopcons ou por telefone e vem aqui para receber, né? Aí é uma oportunidade de passar uns dias aqui com a gente. Mas olha só, a gente sabe que você é estudiosa, a gente sabe assim na intimidade, né? Quem conhece você, que você é estudiosa do assunto, tem experiência no assunto. Mas a gente queria saber, fora isso, o que te motivou a fazer esse verbete com esse tema? Bom, eu tenho 2 experiências em família de doador de órgão. E eu trabalhei muito tempo preparando as pessoas para serem receptores ou doadores de órgão. E sobre isso deve sair um 2º verbete, bioenergética nos transplantes de órgãos,
que eu já vou encaminhar lá para Enciclosapiens. E a experiência pessoal, vivência de hemodiálise e lidar mesmo com as famílias, tanto de doador como de receptor. Eu trabalhei mais de 7 anos com esse tema e com vários tipos de transplante lá em Belo Horizonte. A gente tinha uma instituição, dirigia uma instituição em que fazia esse trabalho de apoio. Era um trabalho voluntário também. E chegou um ponto que eu tinha abertura em todos os hospitais para entrar. Quando internava alguém, quando ia fazer transplante, a minha entrada era livre nos hospitais lá em Belo Horizonte. Bastante experiência. A gente lendo o verbete, que sim. Eu considero que sim, que eu conheço a problemática. E eu já comecei a trabalhar num livro também, sobre a sintonia energética, também sobre a sintonia energética no transplante. Eu espero que daqui para frente, porque eu estava lá ocupada com o condomínio, né? Eu espero que daqui para frente eu possa me dedicar ao livro e um ano e pouco o livro esteja aí, porque eu já estou, inclusive, com bastante material. Que bom. Para o livro. Então vamos às perguntas dos teletertulianos. Essas perguntas aqui é de um conhecido nosso, que mora aqui perto, em Curitiba, mas ele está no Equador. Olha. E não deixou de fazer as perguntas, tá? Sim. E é na área médica também. A verbetógrafa, a professora Marilza, Fatologia, página 1, quarta linha. Como funcionam, na prática, os benefícios morais recíprocos? Como eu vejo isso? Primeiro, quando você observa que você conseguiu dar qualidade de vida a uma pessoa, abrindo mão de um órgão seu, quando você percebe, e quando você faz isso sem nenhum sentimento de sacrifício, né? Você simplesmente faz. Puxa para você a responsabilidade de fazer aquele atendimento, aquela assistência, aquela doação, por amor à pessoa, pelo senso do dever, que eu acho uma coisa muito importante, a pessoa sentir que é ela que tem que fazer aquilo ou que deveria estar à frente de determinado projeto. E você vê a melhora do outro, você vê... Porque, por exemplo, a minha experiência, eu atendi vários tipos de transplante, desde medula, coração, preparei muita gente para receber vários tipos de transplante, mas a minha experiência pessoal é no doença renal. E é o que tem mais, né? Tem 2.000 e poucos transplantes de coração para 54.000 de rim, né? Então, quando você vê o outro se levantar, se melhorar, tocar a sua vida para frente, aquilo... Uma gratidão, né? É uma gratidão, o efeito moral, sabe? Aquilo, era isso que eu tinha que fazer, sabe? Você se congratula, simplesmente, né? Nossa, ainda bem que eu fiz, sabe? Marilza, você falou já mais de uma vez que você preparava as pessoas. Você não é médica, embora você entenda tudo. A gente queria saber, esse preparo é energético e psicológico? Que tipo de preparo é esse? Como é que começou isso? Quando eu tive uma pessoa da família com o diagnóstico de insuficiência renal, e eu tomei a frente, lógico, do tratamento, de tudo, e quando eu comecei a frequentar a hemodiálise, lá em Belo Horizonte, eu percebia a falta de informação, a falta de apoio moral das pessoas que faziam hemodiálise, tanto dos doentes quanto dos familiares. E é interessante, uma coisa que eu observei na época, que as pessoas, elas carecem de informação até para se colocar, sabe? E eu resolvi ali mesmo, enquanto eu levava a pessoa para fazer hemodiálise, ali mesmo eu começava a conversar com as pessoas. Você acompanhava as pessoas? Eu acompanhava as pessoas ali, os dias que eu ia 3 vezes na semana, ficava 4 horas lá ali. Então,
Aí eu começava a conversar com o pessoal, não encara assim, faz assim, olha, eu vou ser doadora, não é isso, se a gente tem 2 órgãos, é para isso. Então, eu já comecei a fazer esse trabalho, e um dia eu chamei o médico, o doutor João. Ele não falava a linha filosófica nem religiosa dele, mas ele era muito aberto às minhas sugestões parapsíquicas, né? Aí um dia eu chamei o doutor João, e falei assim: doutor João, esse povo precisa de um apoio, olha, eles estão assim, assim, assim e tal. Ele, mas a gente não tem como apoiar. E eu comecei a fazer esse trabalho já ali. Na época, eu ainda não era terapeuta. Depois de algum tempo, eu me tornei terapeuta naturalista, e a minha linha de trabalho era justamente a bioenergética. E, a partir daí, foi que eu consegui elaborar um tipo de assistência maior, porque a parte um tipo de assistência mais eficaz, transcendente e eficaz, que ajudasse no tratamento médico, entendeu? E eu, então, como eu era presidente de uma instituição, o Instituto de Pesquisa e Terapias Bioenergéticas, né, que eu fundei com um grupo de pessoas. Então, eu vi, com a fundação da instituição, eu vi a possibilidade de se fazer o trabalho que eu imaginava que eles precisariam. Aí eu juntei com um grupo de psicólogos que participavam com a gente, fiz a proposta, eles apoiaram, fiz uma carta para os médicos, entreguei em cada hemodiálise, em cada centro de transplante de Belo Horizonte, foi jornal, revista, eu tenho isso tudo documentado em casa, que eu vou apresentar no outro verbete, você está adiantando. Então, eu comecei a fazer, o próprio Centro de Transplante de Belo Horizonte me mandava cliente, o pessoal mandava, os hospitais mandavam, de preferência os piores, né, para variar. Mas a gente conseguia dar um apoio também. Então, como essa parte parapsíquica, eu vi que o tratamento é muito eficiente, lá as enfermeiras excelentes, os médicos também muito dedicados, mas faltava essa questão da energia, sabe, da sintonia energética. Então, eu escrevi um artigo que foi assim, muito bem aceito. Depois, a repórter que fez o trabalho comigo, ela falou assim: Marilza, que retorno que foi dado para o jornal, o artigo que foi feito. E aí sim nós começamos, né, a fazer isso. Era um trabalho bem intenso que a gente fazia com todo o atendimento. Pode. Na fatologia, página 1, quinta linha. Como ocorre a convivialidade entre doador e receptor, se a maioria das doações de órgãos são anônimas? Bom, a maioria das doações de órgãos anônimos deixam de ser anônimas quando você começa a se projetar e ver como é que funciona isso. Entendeu? Então, eu, quando estava falando isso, eu estava falando mais a nível, por exemplo, das pessoas entre família, entre parentes, que vai se fazer uma doação. Que é a sua experiência, né, Maria? É a experiência. Então, deve-se manter uma convivência mais a miúdo dos dois, uma vez que foi definido que aquela pessoa vai ser o doador, aquela pessoa não tem que vai ser o doador, ela não vai para um abatedouro. Ela tem que mostrar a cara e se aproximar do seu beneficiado. E esse beneficiado, ele tem que acabar com o constrangimento dele. Porque existe um constrangimento muito grande de quem precisa de algo, e de um órgão principalmente. É um constrangimento meio misturado com orgulho também, não é? O constrangimento vem o orgulho. Sabe que eu saí de casa pensando sobre isso? Gente, se eu precisasse de uma mudança de órgão agora, eu fiquei assim, quem vai, sabe? Eu fiquei pensando nisso, eu acho que é um constrangimento. A minha questionologia é justamente em cima disso. Você já pensou? Então, as pessoas, de uma forma geral, acham que doença dá em poste ou no vizinho, que nunca é com a gente. Entendeu? Então, vamos começar a pensar que pode ser com a gente. Você não vai desejar, mas abrir essa possibilidade, né? Então, o que eu percebi pela minha vida fora, pelo tanto de coisa que eu vi,
foi que existe esse constrangimento muito grande da pessoa que precisa de um órgão. É assim, eles ficam super envergonhados, constrangidos, humilhados. O sentimento, o que você percebe, a leitura que você faz energética do pessoal é esta. E, por outro lado, eu coloco aqui no Megapensenidade, nos Megapensenologia, o oferecedor cosmoético. Você, quando vai oferecer um órgão, tem que partir do candidato a doador. Você, quando vai oferecer um órgão, você não pode ir com prepotência. Ó, eu tenho algo aqui que você precisa. Não é? Você tem que saber fazer essa abordagem. Você tem que mostrar que você realmente está ali para servir, sabe? E essa falta de comunicação, esse constrangimento, ele precisa ser trabalhado a nível de consultório mesmo, de cabeça. Precisa de um grupo de apoio que conheça isso, que fale disso. Agora, um contraponto que eu coloquei aqui, que eu pesquisei muito para colocar, foi a inveja. Inveja? Tem aqui dentro. O contrário da gratidão é a inveja. E eu tive o trabalho de fazer o fichamento do dicionário de psicologia que está lá embaixo, porque eu falei assim, gente, como é que eu vou colocar a inveja aqui? Qual é a pega que eu vou ter? Aí, um dia eu fui no Holociclo e, folheando o dicionário, abri na página. Eu falei assim, isso que eu queria. É o antagonismo, gratidão, inveja, que está na página 3, na antagonismologia. Inveja, Então, isso é uma coisa que você percebe. Todo mundo que precisa de algo, não precisa ser necessariamente um órgão, né? Se ele está na situação de necessitado e tem um outro que tem aquilo que ele quer, o ser humano é o ser humano, né? A inveja está aí para ser vivenciada e trabalhada, né? É uma das mazelas da alma humana, a inveja. Então, só que eu queria fundamentar isso para colocar aqui, eu precisava ter um respaldo, coisa. Aí, mas abri na página, Rosa, foi assim impressionante. Disse, gente, onde é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou encontrar? Abri, eu falei assim, é isso aqui. Aí sentei e fiz o fichamento para poder colocar esse binômio aqui, sabe? Então, são aspectos da personalidade do ser humano que existe uma necessidade que, no momento de precisão, onde a pessoa está naquele tumulto, né, daquele diagnóstico, daquela situação, a vida vira de perna para baixo, uma pessoa com um diagnóstico assim, ela precisa trabalhar isso antes de receber um órgão. Na época lá do IPTB, tinha uma senhora muito arrogante, muito prepotente, e estava lá. E a família, ninguém quis doar o rim. Ela estava para receber o rim. Ela estava para receber um rim. Aí, um dia, eu olhei, conversando com a psicóloga que estava atendendo a moça, eu falei assim, essa fulana é preconceituosa. Aí ela, não. Quer ver uma coisa? O dia que ela apareceu lá para ser atendida, eu falei assim, fulana, você acha que você tem algum nível de preconceito dentro de você? Ela, imagina! Eu já tive alunos negros e eu nunca reprovei ninguém. Aí eu, sem comentários. Sem comentários. Então, veja só, essa questão do preconceito. Tem pessoas que acham que não podem receber um rim de uma mulher. Eu coloco aqui... Um homem receber de mulher. Um homem receber um rim de uma mulher. Por isso que você coloca aqui que não tem sexo, não, né? Tem sexo, não tem gênero. Tem mulher que acha que não pode receber de um homem. Entendeu? Então, vamos dizer assim, a falta de informação é muito grande sobre essas questões mais sutis que envolvem um transplante, né? Tem uma coisa que eu queria deixar aqui, já que nós estamos tocando nisso, que uma coisa que eu observei, por exemplo, numa pessoa que precisa de um transplante renal, que está ali na mão da família resolver aquela situação, é super constrangedor também para a família. Sempre foi, e a gente observa isso. Mas quem? A pergunta, fica aquela interrogação no meio da família. Quem vai resolver esse problema do fulano ou da fulana? E uma coisa que eu observei, por exemplo, é quando uma família tem um diagnóstico
que alguém, um membro dessa família, está com câncer, está com HIV, está com qualquer doença assim, gravíssima. Não afeta tanto a família, porque a doença é nele. Não depende da família a cura. Entendeu? Não depende, o problema é dele. A gente vai apoiar, vai fazer o que pode, mas é o que pode. Entendeu? Dentro daqueles limites. Não é doar nada visceral, né? É literalmente visceral que você tem que doer. É visceral o negócio, você usou o termo certo. Então, é muito complexo o diagnóstico no membro da família em que uma pessoa vai precisar de uma doação. Você vai ter, quem nunca operou, quem nunca fez uma cirurgia, de repente vai ter que tirar um pedaço do baço, do fígado, de repente vai ter que mexer com a medula. A medula constrói de novo, ela é toda reconstruível, né? Toda regenerativa. Mas as pessoas não querem saber, só sabem que vai enfiar um troço dentro dela que vai fazer acontecer. Então, isso é mais do que a gente pode imaginar. Você acha que isso tem a ver com a tanatofobia? Ou não? As fobias? A tanatofobia, o medo da morte, essa rejeição. Essa rejeição, por exemplo, não quero que enfie alguma coisa em mim para tirar um pouco da minha medula, para transplante de medula, uma coisa que não tem perigo nenhum, mas você acha que tem a ver com o medo da morte? Mesmo, eu acho que é personalidade, porque eu trouxe aqui a lista de fobias, né? Até eu tinha mandado que tinha um pedido, porque tem umas fobias aqui meio estranhas. Então, tem, por exemplo, a equimofobia. A última pergunta do Eduardo é essa. A equimofobia e clinofobia. Você pode falar. Clinofobia, né? Também. A equimofobia também, você pode. A climofobia é medo de ficar na cama, de ter que ficar acamado. Preso numa cama, a pessoa não gosta, né? Tem gente que não suporta isso. Então, e a equimofobia, até teve uma pergunta que eu explicasse para você, né, o que era isso. É medo de agulha de injeção ou de objetos pontiagudos, sabe? Então, isso é muito interessante você lidar assim, ver esses dramas muito de perto, acompanhar, tentar orientar, né? Teve um caso de um rapaz que precisava de um transplante renal, mas ele tinha uma doença. Ele viu o irmão pegar fogo e ele deu púrpura. O sangue veio muito à cor da pele, era problema renal, então tinha que curá-lo, né? Ele tinha vários problemas. O pai e a mãe nunca tiveram nada. De repente, eles fizeram uma pressão alta. Os pais. Os dois apareceram com pressão alta, assim. E o menino adolescente, 16 anos, eles diziam assim, eles não querem me doar o rim, arrumaram isso para eles. Ele já falava Já falava assim? Entendeu? Não podiam ser mexidos. Então, eu presenciei muita coisa aí nesse ramo, e, no fundo, era isso mesmo. Os psicólogos disseram, estão morrendo de medo de ter que doar, né? Então, foi feito isso. Como o medo da morte é a mãe, o pai de todos os medos, eu acho que, no fundo, tem essa questão. Né? Eu acho que é mais a impossibilidade de abrir mão de você mesmo. Egoísmo, que você acha? Não tem coragem de abrir mão dele mesmo. Eu concordo, eu acho que tem essa condição do egoísmo, do egocentrismo, né? Porque a pessoa tem que doar. Parte de si, né? Sim. E daí, quem não está acostumado, quem é extremamente egoísta, não vai conseguir fazer isso. Quem tem dificuldade de doar bens materiais externos a si mesmo, como é que vai doar alguma coisa realmente íntima, pessoal, desse nível? Então, existe essa dificuldade. Acho que é dificuldade mesmo. E mesmo nos casos, você falou assim, medula, alguma coisa, o próprio sangue. Doação de sangue. Existe também fator cultural aí, né? Sangue, medula, por exemplo, são coisas relativamente mais simples de doar. Mas as pessoas também não fazem por fator cultural. E tem não tem a cultura de fazer. E tem o detalhe, a medula, por exemplo, você vai se candidatar, vai deixar lá a sua ficha técnica, né? E você não vai tirar a medula. Você simplesmente vai participar de um cadastro mundial, nacional e mundial. Um dia, se alguém precisar daquele tipo de medula que você tem, é que você pode ser ou não chamado para fazer a doação.
né? Ele não é uma coisa de imediato. Então, Marilza, aqui atrás. Tudo bom? Marilza, você acha que dá para fazer uma analogia com o EQM, né? Você trouxe aí a dificuldade, né, a reação da família de ter que, de repente, se deparar com uma situação que alguma pessoa da família tem que doar, né, órgão, aí fica esse constrangimento. Você acha que dá para comparar com o EQM, por exemplo, uma compulsoriedade para acerto do grupo kármico? Porque você traz, né, na última linha aí da página 1, da fatologia, as mágoas e ressentimentos da infância influenciando no oferecimento ou recebimento do órgão, e depois, logo em seguida, os sentimentos negativos pessoais não liberados no decorrer da vida familiar. Você acha que dá para fazer essa analogia? Não, eu não acho que tem a ver com EQM, não. Não, uma compulsoriedade, né? É uma situação crítica, inesperada, para promover o acerto do grupo kármico, para, né, aproveitar essa oportunidade. Acho que são coisas distintas, né, que você está falando, mas muito válida. Por exemplo, vamos colocar um pai ou uma mãe que bateu muito, que brigou muito com aquele filho ou filhos, né, que foi muito severo, foi cruel mesmo, né? Independente dos pais ou irmãos terem sido cruéis ou não, existe o fator pessoal daquela consciência, da capacidade dela de guardar raiva, rancor e tudo mais, né? Existe a capacidade da consciência em si. Aí vamos colocar, por exemplo, um pai ou uma mãe precisando de um transplante de rim, né? Que seria uma doação em vida, ou seria um doador em vida. Você acha que esse filho vai ser o primeiro a se oferecer? Não vai. Eu já vi isso. Tudo que eu coloquei aqui, eu já vi. Entendeu? Eu não coloquei nada imaginável, nem que eu pesquisei em internet, nada. Eu vi. Eu vivenciei isso tudo. Então, esse filho não vai tentar sabotar o processo. Não, a gente ajuda de tudo quanto é jeito, mas, meu irmão, eu não daria. Você não vai estragar a sua vida, o papai já está com tanta e tal idade. Ainda convence os outros que estão propensos a fazer doação. E se contando em irmãos é o melhor tipo de transplante, né? Porque ele tem o gene do pai, da mãe e tal, consegue aliviar ali. Um irmão que brigou muito com o outro, saiu de casa cedo e deixou aquilo no ar. Se falam, são adultos, se falam, mas não tem aquela cumplicidade daquele irmão que socou um ao outro, mas também riu e brincou muito junto. Não existe essa cumplicidade, entendeu? Não saiu na diurese os problemas da infância ou da adolescência. Esse irmão também não oferece. E o outro, pior, o outro não aceita. Nós tivemos um caso que nós cuidamos lá no IPC, de o rapaz, ele acabou rejeitando o transplante do irmão, ele chegou para a gente, já estava nesse processo de rejeição, havia passado pelo primeiro transplante, um rapaz de uns 19, 20 anos, e ele disse que rejeitou e rejeitou mesmo, porque ele sabia que o irmão só estava crescendo para cima dele, mostrando para ele que era melhor do que ele. Que a vida toda foi assim. O orgulho é um problema. O orgulho. Ô, gente, isso é muito sério. É muita patologia. Não é o físico que está tão patológico. É o mental mesmo. E olha que a família nuclear, né, são questões kármicas mais complexas. Família nuclear. É família nuclear. Né? Todo mundo, a família nuclear, bom, explode. Mas quando o problema é grande, quem resolve também é a família nuclear. São oportunidades que são perdidas. São oportunidades. De reconciliação. Então, eu já vi essa questão de rejeição de pai, do filho doar para o pai, e o pai rejeitou. E o outro chega lá, você estragou meu rim, hein?
Eu te dei um rim perfeito e você estragou. Que é isso? Eu vi isso. Aí ele falou assim, mas aquele garoto, ele falando para mim, o cara é engenheiro, o cara, né, esclarecido, pelo menos academicamente. Ele disse, pô, mas ele foi uma peste de filho, me deu muito trabalho. E depois veio me dar rim para mostrar que é o bom para cima de mim? Ô, gente, isso tudo existe. Não, é um fato mesmo, né? O orgulho impressionante o negócio. Bom, vamos lá, que a gente está com muitas perguntas aqui. Ótimo. A gente vai. De todo mundo, tem de todos os lugares do mundo aqui. Quer dizer, estou exagerando, todos não, mas muitos lugares diferentes. Vamos lá. Na Fatologia, página 1, penúltima linha, como reverter o fato da pré-consciex negando-se a doar devido ao alto apego? Bom, isso aqui também foi um caso. Uma vez nós fomos... eu até... Olha, uma das testemunhas lá do IPTB é a Érica. Nós, uma vez, fomos procuradas pelo serviço de transplante se a gente podia fazer uma investigação parapsíquica sobre um senhor que tinha sofrido um acidente e já sabiam que ele era muito briguento e eles estavam querendo retirar os órgãos para fazer doação, a família tinha doado, mas as meninas, a psicóloga e a assistente social, diziam assim, eu sinto que ele não quer. Aí, elas foram lá, eu peguei o nome direitinho e fui lá para o nosso... A gente tinha um projetáriozinho, um quarto lá próprio para isso, no IPTB. E fui lá, fui no hospital para ver, né? Saí do corpo, fui lá no hospital para ver, conversar com a futura consciex. Não queria doar. Não queria doar e não dava nada. O que era dele, que ele não queria saber. E o homem já tinha gênio ruim, né? Aquela história, não é porque morreu virar santo, não. Aí eu saí, telefonei para as meninas, assim, ó, não tem jeito, ele não quer doar. E, aliás, o cara tem uma energia horrível, coitado de quem receber esse órgão, é preferível ficar sem. Foi a minha opinião. Mas eu vou falar, mas o pessoal está querendo tentar. Eu falei assim, não vai conseguir. Não conseguiram. O homem estava lá, doado, autorizado, a equipe se enrolava. E não conseguiram, até que passou o período. Passou o prazo e perdeu tudo. Perdeu tudo, nem córnea aguentaram, pegaram. Marilza, faltou uma fobia, clinofobia. Você pode falar? É medo de cama. Você chegou a falar? Porque eu não ouvi. Eu ouvi você falando aikmofobia. Tá bom. Então vamos passar adiante. A verbetógrafa na Estrangeirismologia, página 1, primeira e segundas linhas. Poderia esclarecer o Bestword, e as in hard memories. Já viu? Terceira, o best over, e a última que é esta aqui. Memórias não herdadas. Olha aqui. Bestword que eu vi. Isso aqui, essa parte de estrangeirologia, ela é feita mais pela mim, né? Eu não falo inglês, mas se alguém... tem uma pessoa ali atrás. Um é o doador, não é isso? A Terezinha também ajudou. Então, responde aí, Terezinha. Uma pessoa que doa, não é isso? Inherited memories, quer dizer, as memórias que foram como se fala? Heranças. Herdadas. As memórias que foram herdadas. E o Bestower. Bestower. Bestower, eu vi na pronúncia. É a pessoa que dá. A pessoa que o doador. Eu tinha visto isso. É o Bestower. Tá bom. Então, vamos lá. Em Fatologia, página 1, sétima linha, de baixo para cima. Poderia comentar a mãe proibindo a doação de órgãos entre irmãos? Sim. Também vivenciado. Tinha um rapaz que fazendo hemodiálise,
e eu conversava muito com ele, e ele dizia assim, olha, eu tenho 8 irmãos, mas não tenho nenhum doador entre irmãos. Eu falei assim, por quê? Todos estão doentes? Ele dizia assim, não, porque quando eu cheguei em casa com um diagnóstico, dizendo que ia precisar de um transplante, a minha mãe virou na mesma hora e falou assim, eu proíbo que qualquer um de vocês doe um órgão para ele, doe o órgão para ele. Eu já estou com um filho morto e não quero perder mais um. Ela já considerava o rapaz morto. Então, ele, com um número bem grande de irmãos, os médicos até comentavam na época, que ele não tinha um doador vivo que poderia resolver a situação dele muito rápido. Na época, ele teve que entrar para a fila de doador de cadáver. Então, vamos lá, em Parafatologia, página 2, segunda linha, a intuição sinalizando ao familiar se o parente com diagnóstico de morte encefálica quer ou não doar os órgãos. No caso da recém-consciex não querer doar, não ter deixado expresso seu desejo e alguém da família ter essa intuição, o melhor seria não doar. A propósito, me lembrei do filme E Se Fosse Verdade, utilizado nos CIPs. Quer que eu repita a pergunta? Porque está muito difusa. Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi a pergunta. Mas só que no filme Se Fosse Verdade, a mulher não estava com morte cerebral. Eu assisti esse filme. E está aí na internet para quem quiser assistir. Ela, na verdade, ela estava num estado de coma, né, que não era considerado morte encefálica. Hoje em dia, existe, como a gente vai ver lá atrás, né, no Argumentologia, nós temos lá o que é uma morte cefálica. Hoje em dia já tem muito esclarecimento, o verbete tem esse esclarecimento. O verbete tem. Tem, o que é uma morte cefálica. Então, não correria esse risco de uma pessoa estar em coma e ser considerada por morte cefálica, né? Então, poderia se fazer. Agora, a consciex não deixar, não querer, né? Olha, quando eu falo da intuição, é como... Eu já vi em jornais, e vi também as pessoas dizerem assim, não, nós demos autorização porque meu irmão nunca falou nada, ou minha irmã, mas ele era uma pessoa muito boa e gostava muito de ajudar as pessoas. De alguma forma, havia uma assinatura da pessoa que estava em morte cerebral que a família entendeu. É isso que eu chamo de intuição. É claro que uma família, eu não acredito que uma família, que uma pessoa fosse muito usura, imprestável para os outros, que fosse uma pessoa ruim de gênio, essa família não ia ter nem coragem de fazer doação do órgão. Ele não gostava de ajudar em vida, vai ajudar depois de morto? Não, eu não acredito. Então, o contrário, né? Vamos picar ele, vamos... Não, é por isso que eu confio na intuição. As pessoas não sabem o que é parapsiquismo, mas usam mais do que pensam. Ah, entendi. Né? Não, ele não ia gostar de doar, então não dão. Geralmente a família faz aquilo que ela acha que o seu ente querido gostaria de fazer. Mas assim, vamos para sintetizar aqui. A última palavra pode ser da família? Pode. Mesmo contrariando a documentação? Pode ser da família. Da família. E hoje em dia fala essa questão de doação de órgão, mesmo que você não precisa mais ser doador de carteirinha, né? Vamos dizer assim. A gente tinha, mas você comenta, a gente dizia que era doador hoje de não órgão, precisa mais. Basta você comentar em família, né? Que gostaria de fazer a doação. E a mesma coisa também é a cremação, né? Eu fui me informar, queria também passar a procuração. Deixar documento, não precisa, nada disso, só informar a família É só você falar com a família que quer ser cremado. Mas, às vezes, mesmo se a pessoa quiser ser doadora, se a família, na hora H, não autorizar, eles podem não doar. Mesmo com documento e tudo? Então, não adianta. A última palavra acaba sendo da família. Acaba sendo da então, família. Não adianta fazer Foi respondido? Tudo bem, então? Tudo bem. Acho que foi, sim. Foi muito bem respondido. Professora Marilza, Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Parafatologia?
é parafatologia. Tá. Página 2. Quarta linha. Quarta linha de baixo para cima. A sinalética energética parapsíquica pessoal do doador. Seria possível a pessoa recebedora do órgão, independente do tipo de órgão, herdar alguma habilidade do pseudo-doador? Cito, por exemplo, o filme Olhos do Mal, com a atriz Jessica Alba. Você conhece esse filme? Não, eu não conheço, mas eu imagino que seria essa questão do mal, a gente vai logo para o assédio, né? Seria o doador assediando. Não, a pergunta dela, no caso, é se o receptor pode ficar com alguma sinalética da pessoa. E eu sei que tem uma pessoa que estuda a sinalética aí do seu lado. Responde você, depois a gente passa para ele. Olha só, olhando do ponto de vista extrafísico, qualquer ato, qualquer ação que seja com intencionalidade sadia, vai ter amparo. Então, se tiver um amparo, se aquela consciência, vamos dizer, foi feita a doação, aí a consciência abandona o soma, né, considerado consciência, o amparador vem, explica o que aconteceu, mostra que ele não tem necessidade daquele órgão físico que ficou no físico, até porque vai para o extrafísico, acabaram-se os órgãos físicos, a necessidade de uso de órgão do físico. Então, ela vai esclarecer o nível de lucidez dessa consciência, com certeza vai entender. E ela não vai deixar rastro nenhum energético, o amparador vai ter ajuda, o amparador dos dois lados vai fazer ajuda para que não haja isso. O que eu acho que acontece quando as pessoas falam isso, é quando a pessoa recebeu o coração, um órgão aí de algum... Mega-selador. Dessa questão aí da morte cefálica. E depois ela começa a escrafuzar, ou a família, quem foi o doador, e ela entra em sintonia com alguma característica daquela pessoa em vida. Entendeu? E ela, por uma questão de ser impressionável, ela absorve aquela mania, mas eu acho que é mais um processo de autoassédio. Eu já pensei muito nisso, já observei muito isso. Vamos deixar o... Vamos ver aqui. É porque ela falou especificamente em questão de sinalética, né? Existem alguns casos de transplante onde a pessoa começa a adquirir alguns hábitos que eram do transplantado, de quem doou, melhor falando, de quem doou. Então, por exemplo, a pessoa não gostava de música clássica, recebeu um coração e daqui a pouco começa a gostar de música clássica. E isso é só procurar na internet que acha esse tipo de informação, sabe? E tem casos até da pessoa que recebeu, por exemplo, o coração e acabou se casando com a viúva do doador. E a consciência deve ter gostado, né? O coração é dele. Tem um filme que mostra isso. A gente vê que o processo extrafísico ali era o tipo de caso que era bom de chegar e procurar entender melhor o que estava acontecendo ali, né? Legal. Mas provavelmente a consciência está junto, de alguma forma ali. O coração é dele, né? Mas tem um filme que mostra isso. O rapaz, ele 7 vidas. O cara quer restaurar as 7 vidas que ele matou num acidente, fazer o equivalente. Então, ele vai procurando, tentando ajudar. A última é uma moça que estava precisando de um transplante cardíaco. E ele vai, se mata e deixa tudo armado para que a moça recebesse aquele coração, né? E mais tarde, a moça encontrou com um amigo dele que ajudou naquele processo. Até ela receber o coração e o filme termina, mas dá a impressão que eles ficaram juntos. Mas eu acho que teria que ser pesquisado um caso desse, se não houve uma investigação por parte da pessoa, do receptor, de quem foi o doador, e a pessoa acabou se envolvendo naquilo, de alguma forma. Entendeu? Eu acho que precisaria de uma pesquisa. Eu nunca fiz pesquisa sobre esse assunto,
Mas, assim, vou botar coisa teórica, né? Eu penso que um órgão, como qualquer outra coisa física, ela pode ter a energia... Essa carga energética. A carga energética Com certeza, né? Se não tiver, morreu, né? Necrosou. Pois é, ela tem que ter uma energia. Tem que ter. Agora, vai depender do receptor, a força presencial dele, as energias dele, a consciencialidade dele, a força... pensênica dele, em neossinapsologia eu coloco isso. De deixar aquilo funcionar nele ou não. Mas em ele pode fazer neossinapsologia, acho que é um problema. A neossinapse dá assunção e posse do órgão. Quem vai receber um órgão, preste atenção, o órgão foi do outro até o momento que estava naquele corpo. Foi para o seu, ele é seu órgão. Cuide você dele, trate dele. Põe as suas energias nele. Assuma aquilo. Eu coloco 2 vezes aqui. Exemplo, a assunção do órgão porque, Marilza, essa questão que você falou, por exemplo, da rejeição. É claro que tem coisa orgânica aí. Mas deve ter uma porcentagem muito grande de problemas energéticos na rejeição. Eu já cuidei também disso. O primeiro caso que eu cuidei foi em 92, quando eu estava em Nova York. Eu trabalhei um pouco lá. E veio uma senhora, que era uma senhora espírita, e ela tinha recebido uma córnea, e ela percebia a consciex pedindo o olho dele de volta, né? Porque ele não enxergava. E só que ela queria manter o olho nela, né? E ela não sabia era como lidar a situação. Eu não sei como ela soube que eu estava lá e foi me pedir ajuda. Então, nós fizemos um trabalho de esclarecimento extrafísico com essa consciex, ela foi embora, ela recuperou, depois eu recebi carta, ela não teve mais problema disso. Então, eu vejo o seguinte, não há nada que não se possa fazer, é o posicionamento mental das pessoas, o esclarecimento, né, o despojamento de procurar ajuda, se sente alguma coisa. Sobre esse negócio de transplante de córnea, uma vez eu fui procurada por um assessor do governo de Minas, porque ele já ia para o 5º transplante de córnea. Eu não sabia, não, eu achava que ele estava se preparando para o 1º. E eu nem sabia que o cara era assessor lá do governador na época, era gente importante lá do governo de Minas. E aí veio com um histórico assim... Fumava maconha, fumava isso, bebia, tá. Quando eu escutei aquilo tudo, e depois perguntei, você vai passar pelo transplante? Ele, ou não, esse é o 5º. Eu levei um susto, dei uma bronca no cara. Eu falei, o quê? Você não tem vergonha? Você está passando para o 5º transplante de córnea? Você está roubando córnea dos outros só porque você tem penetração aí no governo? Ele, mas eu não havia pensado nisso. Eu falei assim, mas então começa a pensar. Você está tirando a oportunidade de outras pessoas, você está desperdiçando, daqui a pouco nem o seu organismo aceita. Mais hora córnea. Então, eu acho que também que essas pessoas precisam ter esse nível de consciência, agradecer a oportunidade, e procurar cuidar direito, porque passa a ser seu. Entendeu? Eu pensei aqui também, sabe o que agora? Que a responsabilidade que a gente tem com a saúde da gente, da manutenção do corpo da gente bom, não só com a nossa longevidade aqui, mas também com a possibilidade de manter alguma coisa boa para doar depois da soma, né? É mais do que você manter a sua longevidade sadia e produtiva, aqui, né? O seu nível de CPC com o seu soma. Está aqui no organismo. Você tem que cuidar bem do seu corpo, porque sem ele você não tem ProEx. Sem ele você não vai evoluir o que você poderia evoluir. Entendeu? Então, até por uma questão de esperteza, eu vou tratar bem dessa roupa, porque é só essa. Depois o contexto vai ser completamente diferente, se eu pegar uma roupa nova. Não é? Então, eu coloco isso aqui. A CPC do uso do soma. Né? Você precisa ter isso, não é só mostrar que é educadinho aí, não. Mas vamos lá. Então, vamos lá? Professora Marilza, em Fatologia, página 1, 8ª linha. Poderia abordar a heterabordagem cosmoética no oferecimento do órgão? Sim. Eu até já falei, isso, né? que eu já falei o seguinte.
eu vejo que a pessoa, primeiro ela precisa fazer um trabalho com ela e ver se é aquilo mesmo que ela quer, sabe? Se ela quer realmente abrir mão, fazer uma autopesquisa, né? Ver no seu Labicom, para ver se é aquilo mesmo que ela quer. Então, se ela decidiu, ela precisa chegar e dizer, olha, eu quero fazer isso, eu quero te ajudar a resolver esse assunto. Ela precisa ter muito tato, muita intencionalidade, trabalhar muita energia, para não chegar àquele ponto de milindres do possível receptor. Não constranger com seu oferecimento o receptor. Na verdade, é isso. Não mostrar prepotência, arrogante, né? Ficar ali mesmo na posição de assistente. Ó, eu estou aqui para isso. Eu, por exemplo, quando fui doadora, a pessoa, mas você vai passar por uma cirurgia, vai não sei o que. Bobagem isso. Olha, se eu tenho 2 e são perfeitos e você está precisando, é porque um é seu, não é meu. Eu já passei a considerar que eu tinha um rim só a partir dali, entendeu? Se estamos nesse contexto, é porque um não é meu, um é seu. E pronto, encerrei o assunto ali, sabe? Pronto. Você quer perguntar? Marilza, a pessoa que tem um câncer, ela pode ser doadora? Não. Mesmo passando aqueles 5 anos que a pessoa tem que ter o controle? Não. Primeiro, uma coisa. Eu já fui doadora de sangue e fui doadora renal. Hoje eu só dou energia, porque eles têm um limite, a legislação tem um limite de doação. Eles não... Hoje não pode doar mais, porque você já doou sangue e doou rins. Eu doei sangue antes de doar o rim. Depois eu não pude mais doar. Depois que eu doei o rim, eu não pude pode mais doar o sangue. E também não pode. E para ser doador, existe até aqui, eu trouxe um material aqui, tem uma lista, são quase 100 exames. Isso é interessante que você falou, que vai dar chance para outra coisa. São quase 100 exames que a pessoa faz para ser um doador. Isso em se tratando de doador vivo, doador de único órgão, é uma coisa assim tratada, porque a legislação e a ideia do transplante é o não prejuízo do doador. Então, para ser doado um rim, um órgão, é necessário que o doador esteja 99,9% de saúde, comprovadamente em exames clínicos, né? Mas tudo quanto é exame, ou quase tudo. E já não é o que acontece no doador de cadáver, do doador por morte encefálica. Como eles não têm um histórico familiar, e tudo tem que ser muito rápido, o único exame que eles fazem é o exame do HLA, que é o de anticorpos, que eles fazem para ver isso. Nesse livro de pesquisa que está ali, sobre transplante, uma pesquisadora aventa que, quando há algum tipo de rejeição, tem lá os níveis de rejeição, 1º, 2º e 3º grau de rejeição, de um doador por morte encefálica que estava aparentemente saudável. Então, eles acham que é a epigenética, que um dia ele poderia manifestar aquela doença. É interessante ver isso a nível de ciência mesmo. É a predisposição dele. Então, devido à correria de momento, eles só fazem se os anticorpos são compatíveis, o HLA, que é a prova cruzada do sangue. Deu certo, eles fazem o transplante. E vamos dizer assim, vão rezar para que dê tudo certo, né? Tanto que a estimativa é verdade, essa é a verdade. Mas, pelo menos, tira a pessoa uns anos ali daquela situação crítica, né? Agora, é interessante também ver o comportamento dos receptores. São poucos os que realmente valorizam aquela segunda oportunidade de vida. Vamos dizer assim,
Aí entraria a questão de uma EQM, que eles estariam numa Morex, né, como a gente fala aqui na frase enfática. Então, tem alguns que eles põem a vida em risco, comem, bebem demais. A medicação imunossupressora limita muito, né, a resistência do organismo. Então, qualquer resfriado, eles teriam que se curar rápido, ter um tratamento constante, se dar qualidade de vida. E a maioria não se dá muito. Boa tarde, Marisa. Oi, tudo bom? Esse verbete assim está me impressionando, né? É um tema que, se a gente pego assim despreparado, é um tema simples para enciclopédia da Conscienciologia, e tratado multidimensionalmente, realmente, de acordo com o paradigma, impressiona. Na minha viagem para cá, no voo de Brasília para Curitiba, o piloto anunciou, assim, quase que num ritual, né? A nossa viagem é diferenciada porque estamos levando junto um órgão, né, para ser transplantado. É mesmo? Com sincronicidade? É verdade. Olha que interessante. Quando vi o verbete, a defesa de hoje... E sincronicidade, né? Primeiro de estar viajando junto, segundo que o piloto avisar, porque eu nunca vi. Não. Avisou, alertando para um voo diferenciado. Para a importância do voo, né? Estava um pouquinho atrasado, mas que daríamos conta de chegar a tempo. Ele avisou isso ainda. Então, mas eu queria perguntar, aqui na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, hipótese da implantação do para-órgão de apoio no doador pelos amparadores. Poderia comentar algum exemplo nesse caso? Posso. Aqui é bem difícil eu não ter um exemplo, né? Todo mundo sabe, eu fui doadora renal por um filho meu. E lá em Belo Horizonte eu trabalhava muito, né, com parapsiquismo, atendia muita gente e fazia lá, procurava fazer a minha parte. E uma vez, conversando com um amigo meu, eu não sentia nada e não sinto nada. Isso já tem, quanto? 20 e poucos anos? 25 anos. Hoje eu estou vou fazer 72 mês que vem, né? 72. E a saúde o mais que perfeita, né? Não tem colesterol, não tem glicose. 24 anos e eu não sinto nada. Bom, e nunca tive nada, até o problema de um glaucoma, eu fui pesquisar e não tem nada a ver com a doação renal. Bom, aí eu estava conversando com um amigo nosso, que frequentava lá o IPTB, e ele era um bom parapsíquico, né? Meio emocional, mas tinha um bom nível de parapsiquismo. E eu virei assim, de repente, para ele, ele falou assim, ué, você está com um rim menor do que o outro. Aí eu falei assim, olha direito. Bem assim, bem na minha, né? Olha direito. Aí quando ele olhou, ele falou assim, um é de energia. Foi um parador que implantou aí para te ajudar, para apoiar o outro. Porque o que mantém vivos os órgãos não é energia? E não foi um só, não. Várias pessoas parapsíquicas já viram esse rim energético em mim. Não tem nada. Uma vez, foi em 2000, antes de vir para aqui, em 2001, eu fiz um check-up geral, voltei lá no nefrologista que cuidou de tudo, né? Aí ele pegou a radiografia, olhou e falou assim, seu rim está melhor do que o de muita gente aí. Seu rim só está melhor do que... Então, eu nunca tive nada. Grato. Tá bom. Bem, outra em sonografia. efeitologia, página 2, primeira linha, poderia aprofundar o efeito holossomático da doação de órgãos? Aonde? Efeitologia. É o efeito holossomático. Sim. É isso aí. As pessoas acham que... Tem pessoas que acham que vão cortar uma unha e vai fazer falta.
Tem pessoas que não doam sangue porque acham que vai fazer falta. Então, o efeito holossomático, o que eu já trabalhei, o que eu já sustentei energeticamente, o que eu trabalho até hoje, nunca... Eu acho que eu tenho muito gás, eu particularmente, né? Nunca percebi nenhuma impossibilidade de fazer nada. Então, o efeito holossomático, eu acho que, para mim, no caso, foi benéfico. Que eu não me sinto, nunca me senti incapacitada para nada. Não existe uma influência negativa para o doador de órgão de que o impossibilite de fazer nada. Eu faço tudo que eu quero. Aí você está falando mais do efeito físico, né? Físico. Mas mesmo assim, ó, energético, psicossomático, né? A emoção, acho que a gratificação. A gratificação, o bem-estar, te ajuda, Você fez alguma coisa boa para o outro, pelo menos. Né? Você fez alguma coisa de fato, entendeu? Você ajudou alguém de fato, ou no mínimo, na pior das hipóteses, você cumpriu sua obrigação de fato. Eu vejo assim. E tudo isso funcionando bem, né? O corpo, a energia, o psicossoma, o mental soma vai melhorar também. O mental soma vai embora, não tem dificuldade. Estou com 72 anos, é o terceiro verbete e estou com 2 na agulha lá em casa. Tá ótimo. Já aprovado. Então, eu acho que no caso, o meu exemplarismo seria que... A parte mental somática aí aflorando, né? Professora Marilza, Fatologia, página 1, 9ª linha. Poderia explicar sobre a interassistência subhumano-humano nos transplantes? Sim. Essa pergunta vem de Madrid para você. Olha, eu até marquei essa pergunta, isso aqui, porque eu estava torcendo que fizessem essa pergunta. Houve muita discussão se a gente colocaria o xenotransplante aqui ou não, né? O pessoal aí da revisão sabe disso. O uso, nós temos, por exemplo, hoje em dia, a maioria das válvulas, válvulas cardíacas que são implantadas aí no coração do povo são de porco, né? São de porco. Tem até uma experiência com o coração também. Sim. Mas principalmente são as válvulas. São as válvulas. E eu tenho uma historinha aqui. Nós estamos falando muito de transplante renal, mas tem várias coisas aqui sobre outros transplantes também. O primeiro transplante renal realizado com sucesso foi relatado em 1902 por Emmerich Ullmann, de Viena. O transplante consistia na colocação de um rim de cachorro no pescoço de um segundo animal. E houve eliminação de urina em volume suficiente para demonstrar o sucesso das anastomoses vasculares. Legal, né? Aí, veja só, essa semana, eu nunca me meti com negócio de animal, né? Quando o pessoal perguntava se eu tinha animal de estimação, eu dizia que eu não tinha nem de 4, nem de 2 patas. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia que eu já tinha 2 cachorrinhos e uma cadelinha lá dentro de casa, que eu não precisava de mais. Ai. Então, mas de 15 dias para cá, eu estou envolvida, eu fiquei envolvida com questão de alojar 3 cadelinhas, que a dona teve que sair para se tratar fora. E então, eu fui envolvida, literalmente. De repente, a chave da casa estava na mão, ela pediu para me tomar conta, e eu fiz várias coisas, entre elas, encaminhar as 3 cadelinhas. E acabei fazendo um movimento de arrecadar dinheiro para entregar para a AIPA poder tomar a Associação Iguaçuense Protetora dos Animais aqui em Foz, e tomar conta dos animais. E hoje eu entreguei as cachorrinhas para a AIPA, ontem foi entregue o dinheiro e tal. E eu fiquei pensando nisso. A assistência, o pessoal fala tanto, tem tanto movimento aí proibindo a experiência com animais. Eu não sei julgar, eu só vou relatar. Eu não estou a favor nem contra, porque ainda não está fechado na minha cabeça a ideia. Mas nós vivemos num mundo de interassistência. No momento que se usa isso, um experimento, em 1902 o cara teve uma ideia.
de fazer essa experimentação. Hoje, tem mais de 60 mil pessoas só no Brasil que foram transplantados renal. Será que o sacrifício desses animais não valer a pena? Essa é uma pergunta. Falamos aqui na Conscienciologia em interassistência. No momento que se faz esse movimento todo para ajudar os animais, para tirar animais da rua, porque se eles caírem na zoonose, eles vão acabar sendo sacrificados, né? Eu não sei, eu prezo muito a qualidade de vida. Será que não é também uma interassistência usar a válvula de porco para prolongar a vida dos humanos? Entendeu? Eu não sei dar resultado, mas os fatos estão aí. Não, eu concordo com você que tem algumas coisas assim que a gente ainda não pode cortar de imediato. O problema é que de 1900 para agora, a computação está muito mais adiantada, então certos experimentos não se faz mais... Não se fazem mais necessários. Não se fazem mais necessários, eu concordo. Por exemplo, tem alguns países, a França, alguns países assim, que aboliram essa questão de experiências em animais para produtos de beleza, por exemplo. Agora, esse problema de válvula... E a gente está vendo também, outro dia eu vi um nariz sendo criado por japoneses. Então, foi feita uma experiência. Se você emprega bastante recurso financeiro, daqui a pouco essas válvulas podem ser criadas no próprio organismo da pessoa. Já existem as válvulas mecânicas. Tronco, né? Já existem as válvulas mecânicas. Mas em certos casos... Nem a válvula mecânica, que eu acho até que Em certos casos, ainda é preferível a válvula biológica, e a mais indicada é a de porco. Mas o futuro, nesse caso, o futuro da medicina, vai ser a criação do órgão a partir da genética da própria pessoa, né? Com célula-tronco, né? Esse vai ser o futuro esse vai da ser medicina. O futuro. Então, se a gente não começar a falar, né, que a gente é contra a experiência de animal, essa coisa não anda para frente, né? Então, na hora que proibir a experimentação de animal, aquilo vai funcionar. Esse livro que está aqui na referência, que é o do Rodney Elizabeth, é o Transplante de Órgãos e Tecidos, tem um capítulo dele em que os pesquisadores defendem essa ideia. De quê? Da criação de órgãos em laboratório a partir da própria genética da pessoa. Ele já defende isso em 98. Quer dizer, isso já tem 98, 2008. Não, eu imagino que isso deve ser difícil de fazer, né? Tá começando a fazer. Então já tem. E tem também a questão do DNA, né? De se fazer através... Eu estou lembrando aqui da crise de crescimento, né? Reprodução dos órgãos. É a crise de crescimento. Então, se a gente se acomodar né, na zona de conforto, que o animal, o porquinho vai dar não sei o quê... Aí você nunca vai adiante. Então, se, não, está incomodando, não podemos mais fazer isso, não é cortar uma hora para outra. Mas a ciência já faz esse movimento, entendeu? Mas então, se a ciência está fazendo esse movimento, tá bom. Olha eu defendendo ciência. Quê? Eu defendendo ciência. Imagina, você não precisa de ser cientista diplomado para fazer ciência, né? Quando você vai ver, você vê que existe uma preocupação nesse livro, por exemplo, quem quiser pegar, está aí na bibliografia do verbete. Então, já existe uma preocupação, isso em 98, o livro foi publicado em 98, eles deviam ter uns 4 anos em elaboração, eles já aventam essa hipótese dessa criação de órgãos assim, biológicos mesmo, sem sacrificar o ser humano nem animal. Já existe. Vai chegar ao ponto daqui, já imaginando, né? Vai chegar ao ponto que você vai manter lá um laboratório com todos os seus órgãos já prontinhos, que a hora que você precisar, você já pode substituir. O refil. O refil. Vamos lá. Hola. Aquí. Assim. Pues para aportar algo, agora estão fazendo órganos a partir de células de la piel, que foi el último premio Nobel de Medicina, descubrió cómo hacer retroceder las células de la piel a células pluripotenciales, que son las primeras células donde parten todos los órganos. Entonces, de una célula de la piel, ahora
cerebro, sistema nervioso. Entonces es una última tecnologia, por É a decirlo. última, pois é. Mas isso vem da crise de crescimento, então tem que proibir alguma coisa para ir adiante, né? Alguém tem que apontar que aquele caminho não está bom para poder ir adiante. Marilza, Fatologia, página 1, 10ª linha. Como você observa o abertismo consciencial de aceitar a oferta do órgão ou tecido de alguém desconhecido? Poderia fazer um contraponto com as possíveis consequências originadas dessa aceitação? Eu acho que você já discutiu bastante isso, mas faz uma síntese aqui, que ela é de Madrid, ela pode ter pego agora. Eu acho que a pessoa para aceitar, passar a conviver com algo estranho dentro dela, algo, né? Às vezes você vê só, você não come com o mesmo garfo que o outro, né? Você quer um garfo limpo, a não ser que seja marido e mulher, né? Então você não, o que entra dentro de você, o que está dentro de você é muito particular, é muito íntimo, né? Se alguém te rouba um beijo, você se sente afrontada. Agora, você doa quantos você quiser, né? Então, esse abertismo consciencial que eu coloco aqui, é que precisa disso, até mesmo quando é doador, entre doadores familiares, doador e receptor familiar. Eu falo sobre a cosmoética da doação, do oferecimento do órgão, justamente para não afrontar o outro. Porque o outro, você pode ser muito cosmoético, vai ter que fazer um trabalho muito grande para ele aceitar seu órgão e tal, e ele está precisando, mas a gente tem que pensar no limite do outro, né? Tem pessoas fazendo hemodiálise que não querem nem ficar em lista de espera de cadáver, porque não quer dever favor a ninguém. Bem complexo, né? É muito complexo, gente. Muito complexo. Tinha uma esposa agora, em 2007, tinha uma moça lá em Belo Horizonte, que o marido dela estava fazendo hemodiálise, ela queria doar, era compatível para doar, e o cara não quis. Ele, não, eu vou para a fila de cadáver, mas eu não quero seu órgão. Por que você não quer? Eu sei lá, se amanhã eu me separo de você e você vai me perturbar por causa do que eu estou com o seu rim, não quero dever favor, não. Então, são essas mentalidades que você vai encontrar por aí, entendeu? Aí, por isso que tem que ter abertismo, tem que estar precisando. Nem todo mundo que está precisando das coisas aceita o que a gente oferece, né? Agora, existem casos das pessoas, entre casais, que um doou para o outro, quando se separaram, foram cobrar o órgão doado. Mas aí como é que você vai querer de volta? Certo, mas... Por isso que tem aqui a doação sem retorno, né? Isso, e foram cobrar, inclusive, na justiça. Estou falando sério, é só pegar na internet. Eu sei, não, eu estou te perguntando como, não duvidando de você, mas como vai cobrar um órgão? Foi cobrar na justiça, isso lá nos Estados Unidos. É óbvio que é a terra dos processos, né? Olha aqui. Na área médica, né? Olha só, uma vez nós cuidamos, lá no IPTB, nós cuidamos de um rapaz, ele era médico, ele acabou vindo a óbito, porque ele já estava muito avançado. Quando descobriram, o problema dele era um câncer de medula. E então não teve jeito, né? Mas mesmo assim, ele médico, lidando lá com os colegas dele, mesmo assim resolveram que ia tentar a medula. E aquelas famílias mineiras assim de 12, 13 filhos, muita gente, acabaram vendo na própria família um dos irmãos caçula podia doar a medula. Aí foram para a gente e a gente preparou o rapaz para fazer a doação de medula. Ele estava com muito boa vontade para fazer a doação. Fizeram a doação de medula. Passado uns 2 ou 3 meses, ele começou a sentir algo estranho. Começou a sentir... Quem doou? Quem doou? Começou a sentir algo estranho, algo estranho. Aí, a sorte é que ele foi me procurar. Ele estava querendo a medula de volta.
Aí nós fizemos um trabalho com ele, eu mostrei que não tinha nada a ver, que a medula dele já devia estar toda reconstruída, né, que aquilo era um processo de alta sede e tal, e fizemos um trabalho com ele, foi que ele sossegou. Foi ótimo isso. Porque uns 3 meses depois, o irmão acabou vindo a óbito, como era a expectativa. O transplante só deu um pouco de qualidade de vida para ele. Às vezes ele só estava assimilando a angústia do irmão, né? E aí achou foi que era só isso. Foi assim, muito interessante isso, essa questão. Então, essa questão de doar, de receber, é uma coisa que precisa ficar muito limpa para os dois. Com relação a essa questão, a minha pergunta o trabalho de psiquiatras e psicólogos junto a pessoas envolvidas em transplante. Como é que é a sua opinião a respeito e como é que é a realidade? O psiquiatra é para o doente mental mesmo. O doente mental não se submete, não pode ser doador e parece que também não fica no transplante também não, sabe? Porque ele não vai seguir palliativo. Só um minutinho. Na verdade, seria um trabalho com psicólogos. Hoje em dia já existe a especialidade da psicologia, que é a psicologia hospitalar, e dentro da psicologia hospitalar existe a especialidade em transplante, em atendimento às pessoas envolvidas em transplante. Eu acho que ainda é precário o número de profissionais que atendem nos ambulatórios de hemodiálise, nas clínicas de transplante, que fazem transplante, nos setores de transplante. Eu acho que ainda não é um setor que está muito divulgado, muito trabalhado pelos profissionais, não é a qualidade dos profissionais, é mesmo uma divulgação em geral. Mas, pelo menos, já começaram. E, por exemplo, até a época que eu me lembro, a época que nós mandamos as cartas, avisando que a gente ia passar a fazer o atendimento com o pessoal de transplante, teve alguns médicos que responderam para a gente, responderam mesmo por escrito, olha, recebemos sua carta explicando tudo, nós não enviaremos clientes para vocês, mas estamos tomando providência de colocar psicólogos para atender dentro das clínicas de hemodiálise. Então, isso eu acho que foi uma vitória muito grande. E hoje existe a psicologia hospitalar. Então, o psiquiatra seria mais num caso especial, onde o doente ou o receptor com doença mental, ele não pode, o doador não pode ter doença mental. Ele tem que estar saudável em todos os aspectos. Tem aqui uma pergunta para o mediador aqui. Como se faz o encapsulamento para evitar ataques extrafísicos e intrafísicos em determinados lugares, em viagens, por exemplo? E aí eu vou sugerir à pessoa de estudar e ler bastante o encapsulamento consciencial, que é um verbete que o professor Valdo Vieira tem. Mas, assim, grosso modo, né, pela definição até do professor Valdo, depois a gente passa aí para o Alex, que é um estudioso no assunto, mas assim, a definição do professor Valdo é que é uma manobra energética, ela é uma paratécnica, a pessoa tem que estar traquejada em mobilização de energia, e ele vai fazer temporariamente uma anulação da manifestação pensênica intrusiva, né, que está tentando fazer aquela intrusão, mas é temporária. E aí tem variedades, pode ser pessoal em grupo, enfim. Mas é sempre feita a partir da vontade decidida, intenção firme e autodeterminação sadia. Agora, tem no próprio verbete do professor Valdo, ele tem uma categoriologia que ele diz o seguinte, que do ponto de vista da paraprofilaxia, tem 2 modalidades, né, básicas quanto à sanidade consciencial. Os encapsulamentos conscienciais podem ser racionalmente classificados em 2 categorias. Eles podem ser homeostáticos ou patológicos. Então, aí você tem que trabalhar a sua própria intenção e autodeterminação. Mas aí, se você quiser complementar... Tá. Eu acho que, para quem está querendo aprender a fazer essa questão do autoencapsulamento, né, eu acho que principalmente, né, quer fazer a sua defesa energética, quer fazer um holopensene melhor, começar a trabalhar mais com energia,
exteriorização de energia. Então, a pessoa vai chegar num ambiente, vai chegar num hotel, por exemplo, né? Exterioriza suas energias naquele local. Isso já vai ajudar. Com o tempo, ela vai aprender, a hora que ela vai implantar, então, esse encapsulamento, esse nível, é a hora que a pessoa ela consegue estabelecer a sua homeostase no ambiente. No ambiente. Se impor ao ambiente. Ela se impõe, né, ao ambiente. E por isso que ele é transitório. Por quê? A hora que a pessoa vai embora, as outras pessoas que vão continuar ali naquele ambiente, elas vão implantar e vão colocar o seu padrão pensênico. É por isso que a gente chega num local, tem lugares que são positivos e tem lugares que são negativos, que é pelo conjunto das consciências que se manifestam ali. Então, esse esse encapsulamento de ambiente é a hora que a pessoa, então, vai implantar o seu padrão de homeostase, de equilíbrio. Estou falando positivo aí, né? Aí tem que ver, quando o professor Valdo fala que pode ser patológica, depende da condição... Da intencionalidade também. E da condição energética da própria pessoa, porque às vezes ela entra no ambiente, acha que o ambiente está ruim, mas o mal-estar é dela, não do ambiente. Então, tem alguns exemplos, né, em relação ao patológico. Primeiro, tem do assediador em relação à consciência. Em relação à pessoa. E aí a pessoa está totalmente obnubilada, muitas vezes é pelo assediador. Agora, intrafisicamente também, a gente fala assim, ó, cuidado para não encapsular o ambiente, para não blindar um ambiente com o assediador dentro. Por quê? A pessoa pensa em tanta bobagem que o assediador dela está junto ali. E aquilo fica um ambiente negativo. Às vezes é ela que está mantendo o assediador próximo dela também. Aí outra pergunta também para o mediador, mas aí se vocês quiserem depois contribuir, a gente agradece. Se existe a não interferência de uma dimensão noutra, por que razão no intrafísico isso se passa até o exagero de um ser ficar perturbado? E eu sublinhei aqui se existe a não interferência de uma dimensão para outra. Eu não sei de onde que a pessoa pegou essa... eu não sei aonde que essa pessoa, é uma pessoa de Barcelona, talvez esteja começando agora, ela tirou essa hipótese, porque o que a gente vê aqui é que a interferência está o tempo inteiro. Basta você estar perto de alguém que você tem a interferência. E alguém não precisa ser intrafísico, pode ser intrafísico ou extrafísico. Então, essa interferência ocorre continuamente, né? Então, tem até uma fala assim, do professor Valdo, né, que ele diz assim, nós somos os vivos comandados pelos mortos. Que a maioria de nós ainda tem problema de assédio, ainda tem problema de ser comandado ainda por consciência, né? E aí a gente pode colocar assim, ó, a influência, a gente ainda tem influência de extrafísico e ainda tem influência mesológica e dos próprios compassageiros evolutivos, né? Agora, essa coisa de ficar perturbado, além da influência externa, também tem que analisar a própria paragenética, né? Porque, às vezes, a perturbação é íncita à consciência. Não é nem... Você coloca normalmente para fora a responsabilidade, mas, às vezes, a responsabilidade é dentro é intraconsciencial, né? Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, complementar. Não, já está comentando. Agora, a outra é a seguinte. Supondo que um projetor inexperiente ou não, pouco conhecedor do assunto ou não, dessomar durante uma projeção lúcida, como explicar a falta de intervenção do amparador, que por conhecimento deveria saber onde está o amparado, a fazer o quê e em que condições? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar é que nem todo mundo tem amparador, né? O amparador está onde tem assistência, onde a pessoa está fazendo assistência, né? A pessoa que perguntou isso, dizer assim, ó, esse é o meu sonho de consumo. O quê? Tem um amparador? Tem uma projeção lúcida e dessomar durante essa projeção. É o máximo, meu amigo. Não, tem várias conjunções aí. Primeiro que a própria pessoa pode fazer o desligamento, né? Pode ter, sim, problema de assédio, a gente sabe que pode ter. Então, ele não está lúcido, né? Mas, assim, pelo que a gente tem noção, assim, é um caso mínimo, raríssimo isso, né? Ó, se um dia alguém ouvir falar, só a Marilza estava dormindo e dessomou dormindo, vamos dizer assim, ela Marilza, você não é sozinha, eu compartilho desse mesmo sonho dourado.
Isso é meu sonho de consumo. Já pensou, não tem que enfrentar UTI? Não, meu sonho. Agora, provavelmente essa pessoa, ela está ainda ela tá se começando informando, a estudar. Ela está começando a estudar. Então, ela não precisa ter medo de... então, se eu me projetar, corre o risco de ter ruptura do meu cordão de prata? Não, não é por aí. A pessoa não vai dessomar porque se projetou. Ela vai dessomar porque ela vai dessomar. Pronto, acabou. Isso ela estando dormindo, ela estando acordada, teve um ataque cardíaco, seja lá o que for. E ela vai dessomar, ponto. Né? Seria só mais uma causa-morte, né? Isso, mas não é a projeção que vai levar a essa dessoma. Não, até porque, Alex, olha só, se você contar que todos nós estamos aqui, parafisiologicamente, você se projeta, sabendo ou não, conhecendo ou não, toda noite. Exatamente. Se fosse um perigo iminente, a gente já teria somado. Tem pessoas assim, 72 anos da Marilza, 63 meu, a gente está vivendo aqui, né? A média da população, a longevidade está aumentando, não pode ser um perigo, porque a projeção, ela é parafisiológica. Só esse argumento já acaba com qualquer dúvida dessa pessoa. Vai dar menos trabalho para a família do que se a pessoa for para Nova York e morrer lá. Tem que trazer o corpo, vai dar muito trabalho e despesa. Não, isso é um lado humorista da coisa, mas assim, mesmo você raciocinando, né? Não tem Ela podia um perigo, ler o dessomatório, aquele vermelho. Estatisticamente, é improvável, é uma probabilidade em 1000. Assim. Eu estava vendo aqui no material que eu trouxe, critérios de seleção para doador, dá? Pode fazer? Tá. Nós temos algumas perguntas aqui, mas aí a gente depois acelera um pouquinho. Critérios de seleção do doador. O doador ele tem que manifestar diante dos médicos o desejo de doar. Ele chega lá e diz assim, eu quero ser candidato a doador. Né? O candidato não quer dizer que vai ser o doador, porque vai depender de exames clínicos, né, para confirmar. Compatibilidade sanguínea e imunológica, avaliação clínica e laboratorial normal. E avaliação clínica do potencial doador. Identificação, relação com o receptor, o nível de parentesco, né? Idade, história médica, internações, alergias, medicações, contraconceptivos orais, tarará. Histórico social, ocupado, esporte, fatores de risco para HIV. Histórico familiar, uso de álcool, fumo, drogas. Exame físico completo, peso, altura, cálculo do índice de massa corporal, medida de pressão arterial, 2 ou mais ocasiões. E tem aqui, porque não fica, tem muita coisa, só exame de sangue, eu contei aqui, dá 24 exames de sangue. Né? E tem também aqui essa questão, contraindicada ao doador, né? Para ser doador. Idade inferior a 18 anos e acima dos 70. Alteração psiquiátrica, nefrolitíase, doenças sistêmicas ou hereditárias que afetem os rins, doenças crônicas, hipertensão grave, infecção ativa, obesidade, história prévia de doenças tromboembólica ou tromboflebite, relativas, idade acima de 60 anos, hipertensão leve, obesidade moderada. Então, para quem quiser, então tem uma lista imensa, não é qualquer pessoa que vai ser doador. Quando ele chega e diz que quer doar, tem todo um critério que eles seguem rigorosamente. Eles são muito rigorosos. Posso perguntar, Marilza? Pode. Li uma informação, mas não sei se é certa. É verdade que os doadores têm que dessomar no hospital para poder utilizar os seus órgãos? São utilizados órgãos de vítimas que dessomaram antes de receber cuidados médicos? Não. Tem aí no verbete, está explicando isso, a pessoa tem que dar entrada, o potencial doador, né? Ele tem que dar entrada com vida ainda no hospital, ele precisa ter registro, o registro que ele entrou com vida e as causas disso. A partir daí, se ele evolui ou involui, não sei o termo certo, para uma morte cerebral, é outra coisa. Esse é o modo legal, né? Porque a gente sabe que tem roubo legal de órgãos aí, que eles fazem, aí sei lá como, a gente não está tratando disso. É outra coisa, mas oficialmente... Oficialmente tem que entrar. Tem que lembrar o seguinte, o sangue tem que estar circulando.
pelo organismo todo. Então, por exemplo, a pessoa ela morre na rua, o coração deixou de bater, o sangue parou de circular. Esse daí já não tem mais como ser doador. Não pega nada. Então, por isso é que se fala que tem que ser no hospital, porque o sangue tem que estar circulando, para que aí haja todo o preparo para que a pessoa possa ser doador. Não, e também é uma forma de se ter um histórico familiar, porque quando a entrada vai contando o histórico, alguém que acompanha vai falando desse histórico, né? Professora Marilza, antagonismologia, página 3, segunda linha. Poderia explicar os 2 últimos itens? Antagonismo, gratidão e inveja, que você já falou, mas como está no final assim, da tertúlia, acho que é bom falar de novo, porque outras pessoas podem ter entrado agora. E o antagonismo doador-credor. E como funciona o binômio de mesmo sublinhamento? Binômio doador-credor. Entendeu? Porque você tem o antagonismo doador-credor e o binômio doador-credor. Ela quer saber como é que funciona essas 2 coisas? Bom, vamos para o antagonismo. O antagonismo, gratidão e inveja, eu comentei aqui no princípio, que eu havia observado, através da vida, né, com 72 anos, a gente já observou bastante coisa, que havia que eu cheguei até a custar um pouco a perceber que era inveja. Havia um constrangimento em quem estava recebendo algo e eu não conseguia identificar. Aí um dia eu percebi, é inveja. Não pode ser, é inveja. Até que eu encontrei isso no dicionário. O dicionário que contém essa informação está aqui na bibliografia, vocês podem averiguar, a página, tudo direitinho. Então, como a gente percebeu já, devido ter várias experiências de lidar com esse problema específico do transplante, eu percebia isso, que havia uma inveja de quem estava doente, de quem estava saudável, né? E isso impede os relacionamentos, impede a recepção mesmo de coração, que a pessoa doa de coração, mas o outro também tem que receber de coração. Sabe? E se você for lidar com esse povo, a maioria da rejeição tem esse ranço de relacionamento. Então, eu acho isso muito interessante, muito sério na vida do ser humano, no comportamento do ser humano, quem se identificar, que se trabalhe. E o outro é o doador-credor. Antagonismo, doador-credor. Isso. Será? É que um é doador, outro é credor. Um é doador e outro é credor. Se você olhar do ponto de vista da grupo Carmalidade, não existe nada, não existe benfeitor. Existe a gente. Os benfeitores, na verdade, na maioria, estão resgatando aquilo que deixou de fazer, no mínimo, deixou de fazer no passado. Né? Pois é, eu fiquei pensando que esse credor pode ser, também, pode ter quitado a dívida, né? Ou então ficar no credor mesmo. Agora, olha que interessante. Se o cara, no caso aqui do transplante, que a gente está lidando aqui, aí um irmão, um pai, uma mãe, percebe que o outro está precisando do rim. Assim, deixa eu ir lá primeiro, ó, o esperto aqui, ó. Ele não sabe por quê. Deixa eu ir lá, porque primeiro vou oferecer o rim. Se ele precisar mesmo do rim, eu vou ser o primeiro a me candidatar a ser doador. É um cara que já está liquidando por antecedência uma dívida kármica. Existe alguma assistência? Não. Ou a gente está sempre... Ninguém vai doar um rim ou algum se órgão, não tiver um comprometimento... Grupo kármico, né? Se não tiver esse comprometimento. Essa é a ideia. Né? Agora, Marilza, ela pergunta também sobre o binômio. Aí eu peço licença para você, mas eu acho que eu vou responder do ponto de vista da conscienciologia. Da conscienciologia, da enciclopédia. Da enciclopédia. Porque ela até é aluna do programa. Porque, assim, quando você fala em binômio, é uma associação simples entre dois termos. Então, doador e credor, ele tem uma associação simples. Ele tem uma associação simples. Íncita ali, né? Direta. E aí, mas você não entra no mérito do que está doando, do que está cobrando. Você não entra no mérito na relação mais complexa do doador e da relação entre eles. Quando você fala no antagonismo, aí você está estabelecendo uma diferença. Um relacionamento. O doador é diferente do credor.
Não é que seja antagônico, Sim. nem incompatível, né? É. Não é, eles não estão brigando entre eles. É. E o antagonismo passa essa ideia de briga, né? De ser contrário, assim. Mas não é isso, é que são diferentes. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Então, é uma complexificação em cima do binômio. O que você colocaria, por exemplo, aqui, da gratidão e inveja? Qual é o eu achei que está bom. Não, mas é isso, no dicionário está isso. Eu achei que está bom o antagonismo, porque quem tem gratidão não vai ter inveja, quem tem inveja não pode ter gratidão. Não pode ter gratidão, mas a inveja é igual óleo e água, elas não se misturam. É isso. É igual amor e ódio. Quem ama não odeia, quem odeia não consegue, não sabe o que é amor, né? Então, essas duas coisas eu acho que está... E aqui, no caso aqui desse antagonismo, é contraditório mesmo, é incompatibilidade mesmo. Mas a ideia foi o outro não. O doador com o credor não é incompatibilidade. Já pode ser uma diferença só. Então, tem vários níveis de antagonismo, né? Só por diferença e por incompatibilidade. Vamos adiante, que a gente tem algumas perguntas aqui, Marilza, e tem o nosso amigo ali que quer perguntar. Legislogia, página 3, segunda linha. Poderia relacionar as leis cósmicas regendo o maxi-mecanismo multidimensional interassistencial e o tema do seu verbete? Eu sei, aqui. Olha, como é que eu vejo isso? Imagine que, por exemplo, na época que a gente estava lá no IPTB, né, dando assistência, o pessoal chegava para a gente e dizia assim, arruma um rim aí no extrafísico para mim. Calma, isso não é assim. A gente olhava assim, arrepiava, né? Não, isso não é assim. Pensa bem. Você já parou para pensar que uma pessoa, o doador potencial, que é o doador de morte cerebral, ele é uma pessoa o máximo possível saudável, muitíssimo mais saudável do que quem vai receber os órgãos? Você quer paradoxo maior do que isso? Você já imaginou uma pessoa hiper saudável, ela sofre um acidente besta, entra em morte cerebral e é doador de múltiplos órgãos. O doador de múltiplos órgãos, ele doa pele, vísceras, tendões, os órgãos internos, doa córnea. Você já respondeu outra pergunta aqui. Pois é, entendeu? Você não tem como pensar... Agora o cara morre lá no interior do estado e vai salvar a vida, beneficiar pessoas pelo Brasil afora. As peles halógenas, por exemplo, que são que cuidam dos queimados, elas são aqui no Rio Grande do Sul que tratam delas, o Banco de Pele do Estado do Sul e de Curitiba. E daqui distribui, inclusive, para outras partes do mundo. Você já pensou? Não existe uma lei cósmica regendo isso? Então, tem uma outra pergunta aqui, que fala da hipótese de que parte das pessoas que necessitam de doação de órgãos se deve ao fato da própria personalidade egóica e a doença ser uma forma de reciclar esses traços. Não está dentro disso aí também? Uma lei geral, assim, de causa e efeito? Sim. Que não deixa de ser o mecanismo, né, que vai regendo tudo isso? Repete, por favor, a pergunta. A pergunta é assim, poderia haver a hipótese de que parte das pessoas que necessitam de doação de órgãos se deve ao fato da própria personalidade egóica e a doença seria uma forma de reciclar esse traço? Eu incluiria aqui receber o órgão e doar o órgão. As duas coisas eu acho que mexem com a gente, né? Eu vejo o seguinte, como eu tive quase 20 anos de consultório e eu lidei também com uma gama de pessoas muito grande, o que eu percebi é que todo, sem exceção, doente crônico é terrivelmente egoísta. Posso passar para outra aqui? Escuta só. Deixa eu terminar isso aí. E essa parte do egocentrismo a gente percebe, porque ele, coitado, ele é doente, então todo mundo tem que reverenciá-lo e a doença dele, sabe? As prioridades todas têm que ser para ele, não é só quem precisa de órgão. A outra parte da pergunta é?
Não, era isso E mesmo, tem a doença como fixador de ProEx como também. fixador, Porque eu como queria reciclador de traços. reciclador de traços. A doença como fixador de ProEx. Né? Às vezes a pessoa está fazendo muita besteira na vida, vem o processo que ele precisa de um órgão, ou uma outra doença qualquer, e aquilo é um freio nele para ele parar de fazer besteira na vida. Olha, a gente tem 1 minuto para você fazer pergunta e a Marilza responder. Vamos lá. É porque está correndo. O tempo é inexorável. Sobre autoplástica, na página 5. Está sem microfone. Autoplástica na página 5. O que eles colocaram como, o que foi convencionado colocar de autoplástica seria o autotransplante. A pessoa tirar parte do corpo de um lado para pôr no outro, como tem, por exemplo, tirar o osso do quadril para colocar aqui na clavícula, quando quebra, né? Essas coisas assim. Ou tirar pele, músculo de determinada região e enxertar em outro. O transplante, o órgão transplantado, ele também leva o nome de enxerto. Para os médicos, eles também, o enxerto que feito em tal lugar assim, também isso é também chamado de transplante. Quando você ouve falar, por exemplo, tem uma foto no livro que tirou o dedão da mão da pessoa e implantou no pé, num dos dedos dos pés, entendeu? Para a pessoa poder caminhar. Então, isso é o autoplástico ou autotransplante. Tá bom? Bem, Marilza, o tempo acabou. A gente continuaria discutindo esse assunto. Ainda bem que você vai fazer um outro verbete. Já está quase pronto. Já está quase pronto, que vai continuar esse assunto. É muito importante, eu acho que mexe com todos nós. Mexeu. Né? Independente de você já ter recebido órgão, se vai doar órgão, se vai poder doar órgão. Faz pensar, disso, pelo menos, né? Faz muito pensar. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas dos teletertulianos. Com certeza. Aguardamos todos vocês nos próximos dias de tertúlia, porque são vocês que movimentam as tertúlias, né, Marilza? Quero agradecer a todos. A gente parabeniza você pelo verbete e a gente passa então para os comerciais. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Agora, com vocês, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente convida você, claro, né, também a ser um doador de órgãos, é muito importante, mas também a ser um doador mesmo assunto. Para a Enciclopédia da Conscienciologia, ou seja, ser um amigo da enciclopédia. E a doação é uma adesão financeira anual que você faz entrando em contato aqui com o CAEC, e esta doação ela é totalmente destinada à produção da enciclopédia. E isso se traduz no quê? Em manter este tertuliário com toda a sua estrutura de transmissão e de entrega diária de verbetes, o holociclo e a holoteca, além de outras estruturas importantíssimas aqui do CAEC. Para você ser um doador da Enciclopédia da Conscienciologia, entre em contato com o CAEC no telefone 45, nosso código de área, 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Ortoliderança Inata, especialidade Liderologia, com a verbetógrafa Aride Guinali. Obrigado e boa tarde a todos.